Bom dia. Antes de mais, queria começar por nos apresentarmos a nós, deste lado, o MOR. Somos um laboratório colaborativo, uma entidade criada em 2018, mas que iniciou depois de atividade em 2019, que procuramos ser uma ponte entre as instituições de investigação e desenvolvimento e as empresas, de forma a que possamos ajudar as empresas a solucionar desafios que elas têm, utilizando para isso os contactos que temos e também os recursos internos que temos, e por outro lado também a conseguir colocar no mercado as tecnologias e os produtos que são desenvolvidos pelas instituições de investigação e desenvolvimento. No caso concreto do nosso laboratório colaborativo, nós focamos nos territórios de montanha e procuramos gerar inovação em produtos e processos, serviços que tenham impacto direto na economia e no desenvolvimento sustentável das regiões de montanha. Neste sentido, o que tem acontecido é que nós temos tido contacto com muitos investigadores e também com muitos empresários, empreendedores e com investigadores não de instituições de investigação e desenvolvimento, mas com pessoas com um perfil de investigação, mas que trabalham nos departamentos de inovação das empresas. E o conjunto alargado destas pessoas todas elas têm histórias e experiências de vida interessantes que nós achamos que seria importante conseguir partilhar algumas dessas histórias, alguns desses desafios, experiências, porque estas experiências no final do dia poderão ser interessantes para outras pessoas. Neste sentido, decidimos criar aqui umas conversas informais com diferentes personalidades e decidimos iniciar este ciclo com uma série de conversas que decidimos chamar Cabeças Inovadoras, onde pretendemos falar com empresários, empreendedores de diferentes espectros, desde daquele jovem que teve uma ideia e que participou num concurso e até ganhou o concurso e está agora a tentar lançar o produto no mercado, até à outra ponta do espectro, também um jovem que teve uma ideia e lançou o produto no mercado e que agora dominam completamente o mercado nacional. Queremos ir aos dois extremos e tudo o que está pelo caminho também. Neste sentido, e para as pessoas que nos possam ver e ouvir, ou apenas ouvir pelas plataformas e pelas redes sociais, onde vamos depois partilhar esta conversa, as informações quer do laboratório colaborativo, quer também do Pedro e da sua empresa vão estar na descrição e depois as pessoas podem, seguindo os links, consultar as informações que estão disponíveis. Neste sentido, queria agradecer então ao Pedro Mendes, que é o diretor executivo da empresa Spawn Foam, por teres aceito estar aqui hoje. Uma empresa sediada em Vila Real e se calhar, em vez de estar eu a fazer aqui uma pequena descrição do que é Spawn Foam, começava ao contrário por te perguntar, Spawn Foam, o segredo está no nome da empresa? O conceito está logo no nome da empresa? O conceito está logo no nome da empresa, porque Spawn Foam significa geração de espuma, e aquilo que nós fazemos é produzir biomateriais de origem orgânica, 100% orgânicos, ou seja, não valorizamos produtos da agricultura e da floresta, misturamos esses materiais com um adesivo orgânico. Nós desenvolvemos várias tecnologias de adesivo, e uma delas, de facto, é como se fosse o crescimento de cogumelos, ou seja, é quase como o crescimento de cogumelos, ou seja, é uma criação de uma espuma de fungos, e portanto daí o nome, a gênese do nome Spawn Foam, que é um dos constituintes da produção de cogumelos, a produção de spawn. Uhum. Como é que surgiu esta ideia de trabalhar no final são biomateriais, não é? Biocompósitos? Sim. Como é que surgiu a ideia? Eu, na altura, ainda era estudante de mestrado em Engenharia Mecânica e na altura foi apresentado numa das cadeiras de materiais, de inovação de materiais, foram apresentadas várias tecnologias, vários conceitos que à época, estamos a falar em 2013, já há uns anos, 2012, 2013, novos materiais, novas tecnologias, de lá fora, no estrangeiro, em Portugal, falava-se ainda muito nos pós-urtanos à época, e portanto eu sempre estive ligado em grupos e de atividades de natureza, valorização da natureza, portanto sempre foi um tema que estava na minha agenda, na ordem do dia, e àquela época, assim, por que não trazer este conceito
americano, neste caso era um conceito americano, de uma empresa americana, Ecovati, trazer aquele conceito para a Europa, para Portugal, inovando, fazendo diferente, e por que não desenvolver a própria tecnologia à época. Portanto, e assim foi. Tivemos a oportunidade, após isso, de participar num programa chamado Passaporte para Empreendedorismo, promovido pelo IAPMEI. Esse projeto, esse programa, permitiu definir um modelo de negócio à época, muito diferente daquilo que fazemos hoje. Portanto, o tempo, as coisas foram evoluindo, foi a participação nesse programa, a formação na área de empreendedorismo, da área das ciências empresariais. Mais tarde, depois desenvolvi a minha tese de mestrado, caracterizar este tipo de materiais, biomateriais, ainda sem tecnologia, ainda uma coisa muito, muito rudimentar. Eu fui trabalhar noutra área. Mais tarde tivemos a oportunidade de participar num programa internacional de empreendedorismo, chamado CoITech, promovido pela Cotec. Era um programa internacional de transferência de tecnologia das universidades, dos centros de investigação para o mercado, criação de novas empresas. Isto em 2016, 2017. E assim foi, ou seja, a participação desse programa com um conjunto de amigos, o output dessa participação foi a criação da SpawnFoam em janeiro de 2017, como professora da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, a Guilhermina. Ainda somos hoje os dois únicos sócios da empresa. Portanto, esta junção de ideias, de conhecimentos e de vontades permitiu criar a empresa, que hoje em dia é uma spin-off da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, da UTAD, e estamos sediados em Vila Real no... Deixamos-te ouvir, Pedro. Não sei se... por excelência. Ok. Sim, deixamos-te ouvir aqui durante uns segundos. Talvez seja um problema da internet. Não sei se nos estás a conseguir ouvir. Sim, consegues nos ouvir, Pedro? Perdemos-te aí durante uns segundos, peço desculpa. Pois, Talvez eu um penso problema que de foi internet. mesmo no final, já estava mesmo Sim. terminada, Sim, acho sim. que já estava, percebi que eu tinha sido mesmo no final. Sim. Estavas mesmo a terminar. Aqui, ok, explicaste-nos aqui o conceito logo todo da empresa e obrigado por isso. Eu agora tinha aqui umas questões para te fazer até por partes, que era, primeiro, ok, tu disseste-me que foi numa aula de biomateriais, de materiais que tiveste essa ideia, e isso tem vindo a evoluir. E agora no vosso site vê-se que vocês têm diferentes produtos, pelo menos têm 3 produtos principais, não é? Desde os vasos para a colocação das plantas para a germinação, vasos ornamentais, e depois tem também a questão dos materiais para, por exemplo, para a construção civil, não é? Mas indo, por exemplo, para o primeiro produto, que seriam os vasos florestais da SpawnFoam, vocês já têm alguns dados que indicam que é uma mais-valia, não só do aspecto da sustentabilidade, porque aí é inegável a utilização deste material, mas em termos de aplicação, existem aqui alguma mais-valia para a taxa de sucesso das plantas? Sim, existe uma mais-valia. Nós temos vindo a trabalhar ao longo do tempo aqui em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes de Douro, o Departamento de Engenharia Agronómica, essencialmente, apoiar teses de mestrado também para ir desenvolvendo produto e para ir também para ajudar na formação dos estudantes. Portanto, existem mais-valias porque nós estamos a utilização dos vasos biodegradáveis durante a germinação, ou seja, nós não precisamos de retirar a planta do vaso e depois colocá-la na terra. O vaso e a planta podem ir juntos para a terra, o vaso vai se degradar, ele degrada-se em 2 semanas, sensivelmente, portanto é muito rápida a degradação, Sim. Mas em viveiro tem o tempo suficiente, tem a duração suficiente para a germinação das plantas. Com regras normais pode durar à vontade pelo menos 1 ano. Dependendo depois da aplicação, a gente consegue definir, pelo menos melhorar a durabilidade. Portanto, temos menor manipulação. O vaso serve de substrato para a planta e, portanto, logo só estes 2 fatores, independentemente de todos os outros possíveis, só estes 2 fatores
melhora e muito a taxa de sucesso. Portanto, já para não falar na questão de possível poluição por microplásticos dos solos, porque quando estamos a utilizar tabuleiros ou vasos plásticos, eles acabam sempre por partir e, portanto, numa operação de sementeira ou plantação, alguma coisa vai sempre ficar nos solos. E no final deste processo de plantação, o tabuleiro não necessita de regressar ao viveiro, porque está a ser logo plantado, portanto, é menos uma viagem de retorno, ou pelo menos já não vai para o aterro ou para o processo de reciclagem. Portanto, há aqui várias vantagens, para além daquela direta de ser um produto biodegradável. Claro. Existem muito mais vantagens. Sim. Vocês, neste momento, já têm alguma capacidade produtiva para colocar produto no mercado? Nós temos capacidade produtiva, nós vamos lançar agora no mercado um kit de germinação doméstico, juntamente com o produtor de sementes orgânicas, sementes vivas, é um líder, é líder nacional e penso que a nível europeu também acaba por ser líder, não é o número 1, mas acaba por ser líder no seu segmento. Portanto, vamos fazer aqui uma parceria de lançamento de um vaso orgânico com substrato e semente. Estava previsto ainda ser agora em fevereiro, mas vamos só lançar em março. Nós estamos neste momento mesmo a ultimar esse processo. Portanto, à data de hoje vai chegar hoje a prensa que estava em falta, portanto houve um atraso devido às operações logísticas e portanto vamos lançar o produto agora no mercado. Nós temos capacidade de produção acima de 10 mil unidades ano deste vaso para este ano. Ou seja, já a contar com o início de produção em março, conseguimos produzir pelo menos 10 mil unidades, havendo procura para isso. Estamos a trabalhar para que isso aconteça, é um facto, mas esta é a capacidade de produção. E contamos ainda durante o primeiro semestre ter o tabuleiro de sementeira florestal também pronto para lançar no mercado. Os moldes estão feitos e, portanto, agora é mesmo uma questão de conciliar a produção dos vasos que estamos a lançar agora com a produção depois do tabuleiro. Portanto, estamos a falar de um tabuleiro de 9 por 5 células, ou seja, 9 por 5 e também um tabuleiro de 8 células de crescimento. Portanto, este tabuleiro de 9 por 5 está otimizado para a plantação florestal, eucalipto, pinheiro, entre outras, podemos falar de castanheira, e, portanto, entre outras plantas. E o tabuleiro de 8 células, é um tabuleiro mais pequeno, de cerca de 6 cm de altura, que será um misto entre o doméstico, aquele curioso que queira fazer germinação, até mesmo pequenos agricultores. Se bem que o grande também funciona para a agricultura. Sim, mas tem aqui então esta vertente, que é uma questão para o cidadão comum e, por outro lado, também a solução para empresas do ramo florestal, por exemplo, não é? Sim, o vaso florestal. O vaso de 10 centímetros, que eu estava aqui a falar, nós estamos, ou seja, o design que foi feito é compatível com algumas máquinas de enchimento automático, com algumas máquinas que existem no mercado. Portanto, está a ser conciliado, vamos preparar isso agora, muito breve trecho, com o produtor de máquinas europeu, para ele também adaptar as suas máquinas, ou seja, arranjar aqui uma forma de adaptar o próprio vaso a um processo automatizado de enchimento. Portanto, para quem vende plantas, em vez de vender a planta em vaso plástico, poder vender logo no vaso biodegradável. Este vaso de 10 cm é apenas o primeiro modelo que vai agora para a distribuição, mas é possível fazer outros modelos, outras geometrias. Nós tínhamos, como teste de mercado, nós fizemos um teste de mercado no passado, era uma floreira de 20 centímetros, ou seja, não era compatível com o processo de enchimento automático, mas foi para testar o conceito, para testar o próprio produto na frente de loja, na prateleira, perceber o feedback do cliente, o feedback do comerciante, quais eram os desafios, como é que o produto poderia ser explicado para o cliente. Ou seja, estes produtos orgânicos não são de rápido entendimento, ou seja,
às vezes as pessoas falam, é um produto verde biodegradável, pensam logo em produto de fraca qualidade. Não é o caso. Ou seja, estamos a falar de um produto Claro, de alta tecnologia, a um preço de mercado razoável, pensado de facto para a exportação, mas também para o consumo interno, ou seja, para o cidadão português. Portanto, é preciso, tivemos aqui que conjugar diferentes realidades, vários mundos. pois, Reconhecemos que isto já devia ter sido lançado ainda em 2020, mas devido à situação atual houve muitos atrasos, também muitas incertezas da nossa parte, muitos desafios. O mercado atual não é aquele que era há um ano atrás. Muita coisa mudou. sim, Muita coisa mudou. Algo que nós percebemos foi que muitos dos nossos, que poderiam ser os nossos clientes, porque o nosso negócio é business to consumer, portanto, aquela faixa de B2B da loja de rua, muitos desses negócios desapareceram. pois, E, portanto, tivemos que reajustar toda esta estratégia de comercialização, apostar de facto nos meios digitais, também já era a gênese, já seria a gênese do negócio, mas apostar numa nova estratégia de colocar o produto no mercado e até a própria estratégia de comunicação. Hoje em dia pensa-se num produto biodegradável, mas em termos de comunicação é para o cidadão que passa mais tempo em casa, daí lançarmos este kit de germinação doméstica para a pessoa claro, ter as claro. suas ervas aromáticas em casa, sempre frescas Sim, e sim, sim. próximas. Do que percebi, é, estes biomateriais, vocês utilizam resíduos, biorresíduos, não é? Resíduos da indústria florestal e outros que possam utilizar, mas depois é produzido por vocês o processo, não é? Utilizam os resíduos para depois produzirem os vossos materiais. Sim, atualmente o processo é todo feito interno, é feito no Régidor Parque. Nós Uhum. temos laboratório, temos lá uma pequena unidade de produção, uma pequena unidade de produção. Uhum. E, portanto, a biomassa entra, nós produzimos o adesivo, também com resíduos da agroindústria, com subprodutos da agroindústria, portanto, faz-se esta mistura da biomassa já calibrada, já tratada, porque nós não temos capacidade de calibrar a biomassa ainda, para isso é que queremos sair desta unidade e ir para uma unidade industrial, mal a gente tenha a oportunidade de para ganhar escala, para se poder ganhar Claro. escala. Portanto, após este teste que vamos fazer agora, com as sementes vivas, é esse o nosso intuito, é ganhar escala. Portanto, a biomassa entra já calibrada no nosso processo, bem proveniente atualmente da indústria dos pellets, portanto, já é biomassa de uma exploração florestal sustentável. Portanto, a biomassa entra no nosso processo de transformação, é adicionado o adesivo produzido também lá na empresa, produzido aqui na empresa, e, portanto, esta mistura entra para a moldagem, vai para um processo de estabilização e sai produto acabado, portanto. Ok. Daí é embalado e feita a expedição. Sim, ou seja, uma produção praticamente toda vossa, a única coisa é aqui a missão de utilizar os resíduos da indústria. Sim, podemos utilizar vários tipos de resíduos, ou seja, nós estamos a falar de resíduos florestais, mas podemos falar da agroindústria. Claro, Subprodutos da sim. vinha, os mostos da vinha, podemos falar na questão da olivicultura, dos frutos secos. Sim, Existem várias sinergias, vários materiais que se podem incorporar. uma das vantagens, diria eu também, apesar de todas as outras que já disseste, vocês estão a incorporar matéria orgânica no solo novamente, e isso aí é para os, É, o para produto os solos, é 100% claro, matéria orgânica, claro. basicamente. Eh, É que do que nos contaste hoje, tens aqui uma relação, diria, privilegiada, ou tens aqui uma relação direta com uma instituição de ensino superior, não é? Ou com os institutos de investigação, porque já me disseste que no sócio tens uma professora de ensino superior que apostou contigo nesta empresa. Disseste-me que estás a fazer ensaios com o Departamento de Agronomia ou com os investigadores da área da agronomia e suponho também que, no caso, por exemplo, do material para a construção civil, tens que fazer, de certeza, do que eu percebi, pode ser utilizado para isolamento acústico ou térmico, portanto há aqui um conjunto
de parâmetros que têm que ser avaliados. Tu tens esta relação com diferentes centros de investigação que te permite depois fazer, ou fazer este tipo de análise de parâmetros, ou também, por um lado, tens que fazer isto através de subcontratação a empresas que estão no mercado? Como é que funciona aqui o... Muitas vezes vai para empresas de subcontratação, ou seja, aposta-se muito na subcontratação, mas essa relação privilegiada, portanto, acaba por ser uma vantagem competitiva. Nós reconhecemos que é uma vantagem competitiva comparativamente com com outras empresas que não tenham esta relação. E, portanto, uma das mensagens que eu deixo sempre é que as empresas tentem estabelecer estas relações de parceria com as unidades de investigação de universidades, com institutos politécnicos, com centros de investigação e institutos de inovação que existem em Portugal, até internacionalmente. Claro. A gênese da nossa empresa sempre foi a ED, nós, Investigação e Desenvolvimento, portanto, estamos em processo de reconhecimento de idoneidade pela ANI, como empresa, e, portanto, a gênese de Investigação e Desenvolvimento sempre, a Investigação e Desenvolvimento sempre na gênese da nossa empresa. Alguns trabalhos de caracterização são feitos em outsourcing, fora das universidades, por uma questão às vezes de celeridade de agenda, Claro. porque as academias têm uma agenda muito própria de investigação, de trabalhos de investigação. Portanto, se estamos a apoiar uma tese de mestrado, portanto, ela vai durar um ano e meio, dependendo até 2 anos. Portanto, e as empresas nem sempre podem esperar por este tempo, por esta decalagem, este tempo. Portanto, há serviços que se fazem fora, ou seja, são contratados, depende de caso a caso. Claro. São depende de caso a caso. A questão dos materiais de construção ainda estamos, ou seja, algo um bocado embrionário, ainda está algo embrionário. Falta-nos encontrar aqui um parceiro, mais até um parceiro da indústria. Nós temos vindo a participar em alguns colóquios, alguns fóruns de apresentação da tecnologia, apresentação do conceito. Já tivemos algumas abordagens por parte da indústria dos isolantes, dos atenuadores acústicos, e até da própria construção civil, mas a questão que estão aqui, falta encontrar aqui um parceiro grande, uma grande construtora, uma Motengil, uma Casais, portanto, um grupo grande, para terminarmos este desenvolvimento, fazermos o teste piloto, porque isto baseia-se muito em fazer ensaios piloto. Portanto, nós já fizemos ensaios piloto com os vasos. Para vos dar um exemplo, nós produzimos solas de sapato para uma empresa líder de mercado sul-americano, a Usaflex. Portanto, fizemos um piloto com eles, através da Agência de Inovação Brasileira. Portanto, éramos um conjunto de 7, 8 empresas aqui em Portugal, de diferentes ramos. No nosso caso, era a produção de biocompósitos. Nós fomos ao Brasil e íamos com o objetivo de desenvolver embalagens biodegradáveis para a indústria da cosmética, e acabamos por fazer solas de sapato para a indústria de calçado. E, portanto, fizemos o piloto, foi feito o primeiro sapato, é o primeiro sapato orgânico, 100% orgânico da América do Sul. E, portanto, agora vamos apresentar isso aqui em Portugal. Portanto, nós temos a indústria de calçado também aqui em Portugal, o Centro de Competências do Calçado. Portanto, percebemos que havia ali muita coisa a melhorar. Aquilo ainda foi apenas uma primeira abordagem, uma abordagem de conceito, mas que nos diz que é possível, ou seja, fazer muito mais do que, com este tipo de conceito de valorização de subprodutos, fazer muito mais do que vasos, ou até mesmo materiais de construção. Sim, as potencialidades são enormes. Sim, outro exemplo que vos posso deixar é que, ou seja, nos próximos dias, à data desta gravação, nós vamos fazer a apresentação com a indústria alimentar, ou seja, para aqui encontrar com eles, tentar aqui estabelecer uma simbiose industrial de valorização dos seus subprodutos, neste caso da indústria do processo de preparados alimentares, de incorporar os subprodutos deles para fazer um biopolímero, neste caso para novas embalagens. Aqui a ideia é a questão alimentar, portanto, eles procuram uma embalagem, desenvolver aqui tecnologia de embalagem alimentar que seja compatível com os requisitos alimentares. E, portanto, as empresas vêm ter connosco, ou seja, apesar de nós termos também uma empresa que vai às universidades procurar competências,
Algumas empresas já começam a vir ter connosco, já nos reconhecem aqui um conjunto de competências no âmbito da valorização de resíduos também, para com eles desenvolver produto, para com eles desenvolver produto. Portanto, não é Sim, sim, só sim, sim. Fonte que produz vasos, produz produtos, Claro. mas também produz conhecimento que permite, que preste esse serviço a outras empresas de desenvolvimento de novos produtos, em sinergia, claro, em sinergia. Claro, tem produtos que já têm no mercado e tem na calha já produtos e ideias a serem desenvolvidas e que esperemos que nos próximos anos os possam colocar no mercado. Mas então, do que eu estou a perceber, e corrijo-me se estou enganado, vocês estarem localizados em Vila Real parece não ter qualquer desvantagem. Por outro lado, poderá até ter alguns benefícios. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso, se estás localizado no É um interior do país. misto, acaba por ser um misto. Ou seja, há vantagens por facto de estar em Vila Real. Eu sou de Vila Real, gosto da minha terra, portanto, gosto da minha terra e gosto de valorizar a região. A região onde tenho vivido, que é a região de Trás-os-Montes de Douro. Portanto, sou de Vila Real, tenho raízes no distrito de Bragança, nomeadamente em Macedo de Cavaleiros, e, portanto, gosto de desenvolver a região, a minha região, a minha terra. Há um misto, ou seja, em Portugal, por aquilo que parece, ainda se sente muita interioridade. O facto de estarmos em Vila Real sente-se porque tudo se passa, muita coisa se passa em Lisboa, infelizmente, ainda muita coisa se passa em Lisboa, portanto, para certas competências, certos acessos à informação, ainda é preciso ir a Lisboa, portanto, as empresas, as sedes das grandes empresas, a maioria estão em Lisboa, portanto, quando vamos aos clientes, quando subimos à administração, a reunião é em Lisboa. E, portanto, nota-se não lhe chamamos de interioridade, mas esta localização para o mercado nacional nota-se. No entanto, há outras vantagens, ou seja, o facto de estarmos em Vila Real, estamos mais próximos de Espanha. Acabamos por estar um pouco mais próximos de Espanha. Portanto, se pensamos numa exportação por via rodoviária, temos aqui uma vantagem competitiva, portanto, estamos muito próximos, estamos a uma hora, potencialmente pouco Claro. mais de uma hora da fronteira, e portanto, para uma exportação rodoviária, temos vantagens. Temos vantagens. Portanto, há aqui vantagens, há desvantagens, há desvantagens. Portanto, aqui uma grande vantagem que eu vejo é o facto de estarmos próximos de estarmos no centro estamos num parque de ciência e tecnologia, ligado a uma rede nacional de parques tecnológicos, e estarmos próximos da academia. Ou seja, que neste caso estamos próximos da Universidade de Trás-os-Montes, mas se estivéssemos no Brigantia estaríamos próximos certamente do IPB. Portanto, esta proximidade dos parques de ciência e tecnologia com os politécnicos, as universidades, portanto, com os centros de saber, de ciência e de saber, isso sim é que é fundamental para o desenvolvimento das empresas, e pelo menos empresas com a gênese de ideia de desenvolvimento de novos produtos. Claro, isso, e respondeste-me já à outra pergunta, que era esta questão de como é que foi para ti a experiência de te instalares num parque tecnológico, como é o Radiador Parque. Portanto, claramente foi uma aposta muito boa para vocês, instalarem-se aí. Sim, é uma aposta boa. Há um conjunto de serviços e de valências que estão logo ali disponibilizadas, portanto, dificilmente nós conseguíamos, como empresa, ir para um sítio que já estivesse licenciado, infraestruturado, que tivesse laboratórios. Nós acabamos, apesar de termos processo, nós precisamos de laboratórios, usamos laboratórios, também usamos, portanto, dificilmente arranjávamos este tipo de valências todas num só edifício, num só espaço. Portanto, o que se nota é que estes parques já começam a ser pequenos. Em muitas situações, estes parques começam a ser pequenos e é necessário já pensar em ampliação. Eles foram pensados já têm uns anos, apesar de serem recentes, mas já foram idealizados aqui há uns anos atrás, e já começam a não dar resposta a alguns desafios que as empresas já Claro. limitação, ou seja, por já estarem a começar a ficar saturados, a ficar cheios, mas como fase de transição e de arranque, penso que são fundamentais. Sim, e ajudam muito o sucesso das empresas. Claro. É a minha última pergunta para ti, ainda não estamos lá, mas era se deixavas já alguns conselhos para jovens empreendedores, mas fica aqui já não é? É considerar estes parques de tecnologia como um passo intermédio para no arranque, não é? É um passo de arranque fundamental, ou seja, mas antes disto, ou seja, tendo uma ideia, a primeira coisa
dos primeiros conselhos, ou seja, procurem mercado, procurem se rodear de quem sabe, ou seja, de pessoas mais velhas ou até mesmo pares, mas que já tenham tido outro tipo de experiências. Empresariais, não é? Que estás a falar. Empresariais, e experiências empresariais, porque a partir do momento em que se começa, isto rapidamente fica uma bola muito grande de neve e, portanto, nós estamos a falar de responsabilidades financeiras, responsabilidades legais, responsabilidades administrativas. Há muito mais do que aquela coisa bonita do empreendedorismo, dos concursos. Claro. Portanto, há um conjunto de responsabilidades muito grande, ou seja, temos funcionários, é preciso prestar, ou seja, dar esta estabilidade a quem trabalha connosco, e, portanto, há aqui um conjunto muito grande de responsabilidades. No entanto, a questão aqui fundamental é a formação. A formação de base, eu acho que é muito importante, ou seja, começarem logo nas escolas, desde muito cedo, a questão da literacia financeira, porque é uma das grandes lacunas que se vê em muitos jovens portanto, eu sempre que posso também vou ajudando e também procuro sempre por saber, por novo saber, novos conhecimentos, mas a questão da literacia financeira, ou seja, as pessoas que vão procurar conhecimento, tenham a ideia, procurem quem sabe, procurem estes centros de excelência também para os ajudar, a estruturar um modelo de negócio, a estruturar um negócio e a ver se tem viabilidade. Isso aqui é importante. Claro. Sim, em relação aos parques de tecnologia, também deixa-me só dizer que sabemos que pelo menos alguns deles foram desenhados e têm planos para expansão. Se não são todos, a maioria deles tem. Portanto, ainda bem que começam a saturar ou começam a ter taxas de ocupação bastante elevadas e isso é sinal que há interesse de empresas, algumas empresas já com algum histórico e outras empresas mais novas de se instalarem nestes parques. E esperemos que agora que exista o investimento necessário para se fazer esta expansão, para que mais empresas possam usufruir destas infraestruturas. Aqui, e estamos mesmo a terminar, Pedro, eu tinha aqui só uma questão para ti, que é, eu vi na vossa página e já nos contaste hoje aqui que tiveste um passaporte para o empreendedorismo do IAPMEI, uma iniciativa que foi, eu não tenho ideia se ainda existe, mas pelo menos em 2013 e 2014 houve ali pelo menos 2 edições seguidas, e que essa iniciativa de alguma forma te ajudou, pelo menos mesmo que neste momento o modelo não seja o mesmo que tiveste nessa altura, mas ajudou-te a lançar. Após essa iniciativa, tiveste mais alguma experiência em termos de cativar financiamentos públicos ou competitivos? E qual é a tua experiência sobre isto? Achas que é relativamente fácil, relativamente difícil, é complexo? Tens conseguido fazer isso de forma sozinha ou tens que recorrer, por exemplo, a empresas de consultadoria? Como é que tem sido a tua experiência e se tens aqui algum desejo que no futuro se agilize os processos ou se facilite os processos? Qual é a tua opinião sobre isto? Sim, por acaso, ou seja, desde a gente nós temos tido várias experiências, nacionais e internacionais. Nós tivemos alguns apoios assim, dentre vários que tivemos, mas os mais expressivos foi o apoio do Fundo Ambiental no âmbito do Programa Apoio à Transição para a Economia Circular, a fase 2, ou seja, definimos um modelo de negócio e depois fomos captar investimento para sair do laboratório e implementar esta unidade de produção onde estamos atualmente, foi com o apoio do Fundo Ambiental. Mais tarde tivemos o apoio do Horizonte 2020, um programa do Horizonte 2020, ou seja, uma candidatura muito competitiva, é chamada Liga dos Campeões da Europa, das empresas da Europa. Portanto, nós acabamos por estar nessa Liga dos Campeões, que é o programa SME Instrument. Tivemos a fase 1, acabamos por não ir ao fase 2 ainda, o EIC Accelerator, porque era preciso. Uma das coisas que estava a sentir como empresa é que estávamos a crescer muito rápido e não estávamos a ganhar as competências de estruturar a empresa. Portanto, ia-nos faltar aqui alicerces, portanto, tivemos que colocar aqui um travão, esse travão, e estruturar mesmo a tecnologia e amadurecer da casa. Podes-nos falar um bocadinho sobre este processo de como é que fizeram esta candidatura a este instrumento? Sim, olha, nós, o fruto ou seja, foi muito tentativa e erro.
Ou seja, nós já tentamos, fomos começando, íamos vendo o feedback destas candidaturas nacionais e as internacionais. Por incrível que pareça, eu considero que as internacionais são mais simples, mais ágeis que as nacionais. Sim, Há sim, uma há menos opinião. burocracia, os prazos estão cumpridos à risca. E, portanto, mesmo os prazos de resposta. Aqui em Portugal, alguns dos programas não tenho razão de queixa. Não tenho razão de queixa. Por incrível que pareça, aqueles onde nós temos estado inseridos, os prazos têm sido cumpridos relativamente bem. Mas, como digo, foi uma tentativa e erro. Por exemplo, o instrumento do Horizonte 2020 foi à quarta candidatura. Ok, Ou seja, foi a quarta tentativa que foi possível. Ou seja, a primeira foi uma nota razoável, a segunda já foi uma nota assim mais desoladora. Fomos à terceira, na terceira vez, terceira tentativa, fomos aprovados, só que por falta de financiamento sim. ficamos apenas com o chamado selo de excelência. E, portanto, tendo esse selo de excelência, já era uma via verde para uma fase posterior, ou seja, com a mesma candidatura, era o mesmo projeto, o projeto sempre foi o mesmo, foi apenas melhorar em termos de comunicação, ou seja, porque aqui a escrita é fundamental e foi preciso melhorar essa escrita, ou seja, adequar as nossas ideias àquilo que era os desígnios da avaliação dos projetos. Portanto, e foi um pouco isso, ou seja, tentativa e erro, desde que a ideia, como do passado verificamos que a ideia era boa, o conceito era bom, a tecnologia era inovadora, o conceito era inovador, e, portanto, aqui é que muitas vezes é adequar a estrutura do texto, a estrutura comunicacional, àquilo que são os desígnios e os objetivos dos projetos. Portanto, porque há apoios para muita coisa, para vários temas, vários assuntos. O que acontece é que o processo burocrático e sim, muitas vezes de gestão do próprio projeto acaba por ser muito complexa e acaba por não é perder tempo, mas as coisas têm que ser logo estruturadas muito bem. E aquilo que se nota é que não há uma harmonização das estruturas, da estrutura de gestão de projeto, chamemos-lhe assim. O SME Instrument era de uma forma, nós estamos no Climate Kick, que é um apoio no âmbito da economia verde. Nós somos uma das 5 empresas do EIT Climate Kick 2020 nacionais, e, portanto, acaba por ser também quase uma Liga de Campeões. Portanto, 2020 foi, no nosso caso, foi o EIT Climate Kick, era uma outra gestão, ou seja, diferente. Ambas têm sido uma boa aprendizagem, até mesmo para a própria gestão da empresa, não digo o contrário. Sim. Mas é que o que eu apenas digo são muitos recursos, é muito tempo de são muitas horas de implementação, ou seja, temos aqueles formulários que acabam por não ser sempre iguais, são diferentes, apesar do conceito ser muito semelhante. Ou seja, é submetida à documentação, depois vai para um processo de auditoria, neste caso era na Alemanha, o nosso ponto de contacto era alemão, o nosso auditor é austríaco, e portanto, depois o nosso tutor era português. E portanto, aqui o inglês é fundamental nestas candidaturas internacionais, mas para dizer que é multicultural, ou seja, temos vários países envolvidos, entidades de fiscalização muito diversas, portanto, aqui a documentação, neste caso, tinha que ser toda traduzida, ainda não há um modelo europeu da própria documentação fiscal, ou seja, uma harmonização fiscal, por forma que não seja necessário uma coisa muito simples, era preciso traduzir cada linha de uma fatura, tem que ser traduzida, explicada, que era para depois o auditor austríaco perceber aquilo que nós estávamos a fazer em termos da contabilidade no nosso sistema de contabilidade, nacional de contabilidade. Portanto, é este tipo de processos que ainda é preciso melhorar, este tipo de burocracias que é preciso melhorar. Claro. Ok. Mesmo para terminar, em relação aqui à questão do financiamento, muitas vezes estes financiamentos competitivos, muitas vezes não são incentivos não reembolsáveis, mas muitas vezes não chegam aos 100%. E entra aqui a questão de arranjar capitais próprios. Não te queria perguntar exatamente qual é a tua experiência em obter capitais próprios, mas qual é o teu conselho para jovens empresários? Se podes partilhar um pouco de
quais são os conselhos que podes dar em relação a esta questão? Porque muitas vezes fala-se tentar com familiares e amigos, mas depois já há outras ferramentas, não é? Desde investidores privados, etc. Sim, ou seja, uma forma de iniciar um dos conselhos é estes pequenos concursos de empreendedorismo, de voucher de 5 mil euros, vouchers de 5, 10 mil, depois depende de 1000, depende muito do tipo de candidatura, mas eu penso que uma das boas formas de começar é por estes concursos, pequenos concursos, apesar de. E porque é que isto vai fazer? Isto vai nos ajudar a validar a ideia. Ou seja, se nós também não passarmos nesses concursos, ou seja, dificilmente a ideia até pode ter muito sucesso e podia não ter sido bem analisada ou bem escrita. Mas acaba por ter logo um crivo à partida. E um bom crivo. Ou seja, é um crivo muito rápido. Nós percebemos que aquilo que estávamos a montar estava a ser bem montado. Ou seja, podemos pedir ajuda aos parques de ciência e tecnologia, às incubadoras das universidades. Portanto, pedir ajuda também para estruturarmos as nossas ideias, para ir a estes pequenos concursos de empreendedorismo, que vão nos ajudar a ganhar logo aqui algum capital para iniciar e para iniciar um negócio. As business angels, os capitais de risco, eu penso que já devem ser pensados numa fase já posterior, ou seja, não logo muito primária, pelo menos os portugueses, ou seja, os nossos capitais de risco, as capitais de risco nacionais e as internacionais, as abordagens à empresa são muito diferentes, o risco da empresa é muito diferente. Portanto, são importantes no modelo de financiamento das empresas. Nós, de facto, nós estamos nessa fase de poder ir a uma capital de risco internacional, mas sem descurar também as nacionais, é um facto. Mas, como digo, estes pequenos concursos de inovação e de empreendedorismo acho que são boas ferramentas de início de negócio, de validação da ideia, porque se não passar sem passar nesse crivo, portanto, o negócio pode correr logo muito mal. Ou seja, Claro. E pode ter aqui consequências muito más para o empreendedor e ficar logo desmoralizado à partida. Sim, sim. Porque também não é só preciso, não é, não é só ter a vontade, mas é preciso também ter aqui é preciso também ter a vontade, ou seja, não é só ter a ideia, mas é preciso também ter aqui a vontade e a predisposição para este mundo do empreendedorismo e do mundo empresarial. Mundo Sim. empresarial. Sim, uma aproximação passo a passo e estes concursos poderão ser essenciais para obter críticas construtivas, para melhorar e, no caso de serem vencedores, poder obter aqui algum capital inicial que depois lhe permitirá dar o exposição salto. mediática, que acaba por ser Exato. muitas vezes importante. Nós muitas vezes vamos a concursos, não pelo prémio em si, mas para ter tempo de antena, como aquilo que estamos a ter aqui agora, apesar disto não ser um concurso, mas que os negócios também precisam de tempo de antena, que é para depois irem poder captar investimento e ganhar credibilidade no mercado. Claro, claro que sim. Pronto, Pedro, não sei se tens alguma mensagem final que querias deixar às pessoas que nos estão a ouvir. Sim, dizer que se as pessoas que ainda é e continua a ser uma boa aposta da criação de empresas em regiões de interior. A localização nos parques de ciência e tecnologia são fundamentais. E por fim dizer que este tipo de iniciativas, como esta de transmissão de testemunhos, penso que são boas iniciativas de fomentar também empreendedorismo, de explicar quais foram as nossas preocupações do passado, os desafios que se avizinham, e que entidades como o Laboratório Colaborativo, que fazem sentido nestas regiões, ou seja, este agente, este modelo de laboratórios, penso serem fundamentais, portanto, porque acabam por ser aqui uma entidade híbrida entre uma empresa e aquilo que é fazem a ponta entre as empresas e o ensino superior. Portanto, as empresas têm agendas próprias, o ensino superior tem agendas próprias, portanto, aqui o laboratório colaborativo pode fazer aqui esta ponte, e penso enfim, para mais uma vez dizer que este tipo de iniciativas como
como a que estamos aqui a fazer hoje, são fundamentais para a formação e para a capacitação dos empresários e dos jovens que nos estão a ouvir. Sim. Pedro, obrigado por teres aceito o convite e obrigado por estas palavras finais muito simpáticas. Queria também referir que em breve teremos mais uma cabeça inovadora aqui no programa para ouvir. Nós vamos partilhar pelas nossas redes sociais e pelas diferentes plataformas esta conversa com o Pedro da Spawn Foam. Vamos na descrição desta conversa, vão estar todos os links, quer para o laboratório colaborativo, quer para a empresa do Pedro, a Spawn Foam, mas também, por exemplo, para os parques tecnológicos, etc. Tudo o que se falou aqui hoje, porque achamos que é importante partilhar essa informação e que esteja disponível facilmente para quem nos está a ouvir e tenha interesse nestas instituições também, nestes programas. E queria pedir então que para quem nos está a ver e a ouvir, que se tiverem sugestões, quer de empresários ou de empreendedores ou de empresas que acham que iniciativas que acham que poderiam ser interessantes partilhar a sua história, que deixem ficar nos comentários as vossas sugestões, ou então na descrição terão contactos diretos, por exemplo, por e-mail, que poderão utilizar para fazer essas sugestões. Pronto, terminamos por aqui, Pedro. Muito obrigado então pela disponibilidade.